Olá, pessoal. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do momento que você está assistindo a mais essa palestra, mais este módulo que vai ser, sem dúvida, de grande valia, de grande informação para a sua profissão, para a sua carreira, para você orientar melhor os seus clientes. Eu estou aqui, tive a honra de ser selecionado para trazer esse assunto tão atual, esse assunto tão polêmico, esse assunto cada vez mais que gera mais discussões nas rodas de debates, não só entre contadores, mas entre contadores, empresários, advogados. Estamos todos nesse mesmo barco. Eu estou aqui com a honra de fazer parte nesse quadro aqui com a minha amiga Maria Luciana, doutora Maria Luciana, também advogada, que vai nos presentear aqui, nos brindar com toda a sua experiência, sua expertise em LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, pessoal, eu me chamo Gustavo Teixeira, estamos aqui para tratar não só especificamente de detalhes, de nuances técnicas, de nuances principiológicos da Lei Geral de Proteção de Dados, lei esta que foi aprovada, né, em 2018, mas que teve sua vigência iniciada a partir do ano de 2020, do ano passado, inclusive as penalidades que nós todos tememos, que nós todos discutimos de forma mais acalorada, já estão, pelo menos a priori, em vigência a partir de agosto desse ano de 2020, pessoal. Então, daí a importância dessa temática, daí a importância de discutirmos, de nos aprofundarmos nesse tema, para que nós, tanto na nossa prestação de serviço como na orientação aos nossos clientes, como nas discussões em mesas redondas, a gente tenha condição de entender o que é efetivamente essa lei geral de proteção de dados, se é um bicho de sete cabeças, se é algo que a gente tem, com certeza, como lidar no dia a dia, e como poderemos utilizar desses instrumentos e dessas disposições que a lei nos traz, de forma a nos resguardar nas nossas prestações de serviço, de forma a possibilitar que nós orientemos os nossos clientes da melhor forma possível. Tá, pessoal? Então, para a gente começar, a gente dar um início, um comecinho da conversa, a gente tem que entender qual foi o contexto que essa lei foi inserida. Gente, essa lei está inserida num contexto de globalização, num contexto de regularização de negócios internacionais, num contexto de que cada vez mais nós temos necessidade de nos preservar, de preservar a privacidade, de preservar a autodeterminação da informação, preservar a liberdade da informação e dar segurança para o nosso cliente, para o nosso empregado, para o nosso parceiro, para todos aqueles que hoje tratamos dados pessoais, dar esta segurança, garantir essa liberdade e essa privacidade. Então, gente, a LGPD ela surgiu nesse contexto. Há algum tempo atrás, já na Europa, estava vigente uma legislação para a União Europeia que tratava também de regulamentação de proteção de dados. Então, ficou cada vez mais necessário que no Brasil, que é um país que nós sabemos que nós temos inúmeras relações comerciais com empresas europeias, com empresas do mundo todo, ficou cada vez mais necessário, restou cada vez mais importante que nós, no âmbito nacional, a gente regulamentasse esse serviço de proteção de dados, por assim dizer. Então, o fato é que essa lei, mais em sentido amplo, ela nos permite, ela nos dispõe que os agentes de tratamento de dados, eles têm que adotar medidas de segurança, medidas técnicas, medidas administrativas, e aí eu trato não só de regulamentação legal, eu trato de treinamento, eu trato de tecnologia da informação, eu tenho responsabilidade pessoal dos agentes que possuem, que detêm a posse desses dados sensíveis ou dados pessoais, como daqui a pouco a professora Maria Luciana vai nos brindar com a sua explicação. Então, gente, o contexto é justamente esse, para que as empresas, quando eu falo empresas, leiam, pessoas jurídicas de direito público e privado, entendeu? A administração pública também está inserida nesse contexto, para que essas pessoas jurídicas elas tenham condições de proteger, elas tenham condições de ter acesso seguro
tenham condições de conseguir eliminar um dado caso uma pessoa natural, pessoa jurídica, porventura solicite. Então, nós temos que estar nós estamos atualmente inseridos nesse contexto extremamente tecnológico, nesse contexto globalizado, e que, sem dúvida, a proteção desses dados pessoais e acesso não autorizado, seja acidental ou de forma ilícita, destruição, perda, alteração, comunicação de qualquer forma, transferência de dados entre empresas mesmo nacionais ou entre transferências internacionais. Então, esse é o contexto da LGPD, pessoal. É um contexto de uma lei que veio para garantir e também para resguardar todas as relações comerciais, em especial aquelas relações comerciais, como disse, com outros países, com outros ordenamentos jurídicos que nós temos no mundo todo, que já se adequam a esses princípios, a esses corolários da segurança de dados. Então, pessoal, para trazer um viés mais prático, para que a gente possa adentrar especificamente no nosso tema principal, que é a adequação e as penalidades, que são a adequação e as penalidades trazidas por essa lei, eu convido aqui a professora Maria Luciana para adentrar e nos trazer o que é que impacta na nossa atividade, o que é que impacta na atividade do nosso cliente, a edição e a vigência, a partir de então, dessa Lei Geral de Proteção de Dados. Professora. Professor Gustavo, muito obrigada aí por esse panorama geral. É muito mais fácil entrar em campo quando quem está com a bola faz o lançamento certeiro, né? Porque aí a gente vai ali no domínio. Então, eu queria agradecer ao senhor pela gentileza quando me referenciou e pela explanação inicial, né? Por traçar esse panorama. Um primeiro ponto que eu já vou aí pegar uma caroninha no que o senhor trouxe para a gente começar a, de fato, entender a LGPD também no nosso contexto, né? Como o senhor sinalizou, a Europa já tem não só o atual regulamento, né, a GDPR, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, como o Bloco Europeu ele já tem uma tradição histórica, porque o europeu, por questões culturais, ele é menos extremista que nós, né, latinos, brasileiros. Tem até uma professora argentina que ela estuda exatamente esse fenômeno da extimidade. E nós, brasileiros, demoramos até um pouco, eu me refiro mais às pessoas que não trabalham, né, no ambiente da lei, não são advogados. Quando a gente vai falar com uma pessoa que não tem qualquer contato com essa lei, muitas vezes ela nem reconhece a lei como algo interessante para ela, porque ela menciona, eu não ligo, eu não faço questão. Quando o que a gente tem é o contexto da globalização e é também o poder que a utilização dos nossos dados pessoais confere a uma empresa, confere a um ente público. Então, a gente precisa, como brasileiros, entender que, é claro, eu não faço tanta questão porque nós não temos essa ligação mais próxima com a intimidade, mas que ao exercer com a proteção, né, da intimidade, da privacidade, mas que ao exercer o que o senhor sinalizou, que é a autodeterminação informativa, que é o direito de estabelecer o que você quer e o que você não quer que uma empresa, que uma pessoa natural, enfim, eu vou falar já um pouquinho nas bases legais, então tem situações que a gente não consegue exercer essa vontade, mas aquilo que a gente quer permitir que outra pessoa conheça. E aí é preciso a gente entender, e aqui nós estamos num ambiente profissional que se destina a público, se não empresarial, mas de profissionais que prestam serviços para empresas. Profissional contábil, que na forma da lei ele tem uma classificação específica em razão da natureza da atividade. Então é preciso que a gente entenda e separe também um pouquinho os caminhos, porque os meus colegas advogados que tratam, né, dessa lei, que defendem muito essa lei, tem alguns que têm uma visão muito de mão única, eles só veem a perspectiva da pessoa, do titular do dado, porque isso é uma garantia constitucional.
embora LGPD seja um assunto para nós brasileiros e para as nossas áreas, sejamos advogados, contadores, enfim, algo que nos preocupa, a verdade é que proteção da privacidade já é algo garantido a todo brasileiro desde a Constituição de 88. O assunto ganhou uma nova forma e uma nova fama em razão exatamente do contexto que o senhor colocou, porque é um movimento global em que ninguém quer perder negócio, e, por exemplo, a Europa estabeleceu que para celebrar negócios com empresas estabelecidas no bloco, o país de origem, o país da sede da outra empresa, tem que ter o mesmo nível de segurança e garantia de direitos em relação ao tratamento, que nada mais é do que a utilização dos dados pessoais. Então, como a gente vive num mundo em que ninguém nem pode perder negócios e a internet derrubou, né, a força das fronteiras geográficas, todo mundo se organizou. Mas nós aqui, a partir desse encontro, a partir dessa conversa, é preciso que a gente tenha em mente o seguinte: o objetivo da LGPD não é impedir as atividades de tratamento de dados pessoais. E se nós, cada um aqui, como pessoa natural, como serzinho que respira, que está protegido na forma da lei, como uma pessoa física, nós temos direitos, nós temos lá um capítulo na Constituição para nos proteger? Temos. Mas nós, profissionais da lei, advogados ou contadores, nós sabemos que as empresas também têm proteção constitucional. A livre iniciativa, a atividade econômica, né, o desempenho da atividade econômica, isso tudo também está protegido pela Constituição. E nenhum direito, nem mesmo o direito à vida no nosso ordenamento, ele é um direito absoluto. Então, não seria o direito à privacidade capaz de ter essa característica, porque, vejam bem, se a gente está falando aqui de um dado, né, uma informação que vai ser utilizada para o cumprimento de uma lei, que isso envolve muito a atividade do profissional contábil, eu não tenho que depender da manifestação de vontade e de concordância do titular. Por quê? Porque a lei traz 10 bases legais, 10 hipóteses, onde o legislador de pronto já reconheceu. Olha, se for uma dessas 10 hipóteses, é possível sim que haja o tratamento, a utilização de dados pessoais. E o consentimento, a manifestação de vontade do titular é apenas uma dessas bases legais. E, na prática, para nós, profissionais dessa área específica, a gestão do consentimento é um procedimento muito caro. Então, quando a gente trabalha num projeto de conformidade, de adequação, a vontade do titular, a vontade da pessoa natural, é uma base legal que a gente só usa residualmente. Não enquadrou em nenhuma das outras 9 previstas em lei, ok, vamos pedir o consentimento. Mas a lei também tem lá dentre, né, os seus objetivos o fomento à inovação, o desenvolvimento da atividade econômica. Então, apesar do legislador ter deixado lá essas duas perspectivas, tem muita gente tratando só de uma. Então, a gente precisa entender que as empresas também têm direitos e o que a lei estabelece mesmo como obrigatoriedade é, sobretudo, transparência. A lei traz uma série de princípios que aqui, como a nossa proposta é ser prática e alertar vocês o que precisa fazer para evitar multas, e como nem todo o público é de advogado, e sob pena de vocês ficarem, poxa, mas a aula está muito jurídica, 2 advogados, e a gente achou que ia ser uma coisa mais prática. Então, para a gente trazer isso, eu vou focar especificamente em sinalizar para vocês o seguinte: a lei traz, sim, uma série de princípios, finalidade, adequação, mas quando a gente analisa esses princípios em conjunto, a gente percebe que eles são dentinhos de uma mesma engrenagem. Então, se você agir com transparência, se você observar de fato se você precisa daqueles dados na sua atividade, enquadrar nas bases legais,
você não precisa se preocupar com a descrição dos princípios. O que você tem que ter é transparência. Luciana, por que você falou transparência? Porque é nosso direito, na qualidade de titular, saber os dados que uma empresa, que uma entidade pública tem a nosso respeito e por que ela utiliza aqueles dados. O que a gente passa a ter que fazer hoje, seja num escritório de advocacia, num escritório contábil, num escritório de marketing digital, numa agência de marketing digital, é entender se todos os dados pessoais que eu possuo, que eu coletei, que eu custodiei, que o próprio titular entrou no meu site, se cadastrou e, portanto, poxa, eu não pedi, ele me entregou porque ele quis. A gente precisa ter, a partir de agora, um olhar sensível. Hoje é muito difícil, a não ser que seja uma operação de e-commerce, mas, em linhas gerais, a gente não manda mais correspondência, né, para ninguém. Ninguém faz mais aquela mala direta. O nome a gente já mudou, já é mailing list, você manda lá a listinha dos seus e-mails. Se você não vai mandar correspondência para os seus clientes, por que que você está coletando e guardando os dados de endereço físico dele? Na forma da lei, isso se torna o quê? Uma atividade, um dado que não está adequado à finalidade. Hoje, eu não posso mais ter dado pessoal sem que haja um objetivo, sem que haja uma finalidade para aquela utilização. E aí, no mercado contábil, eu tenho uma notícia boa para trazer e uma mais ou menos boa, nenhuma é ruim. Um alerta é que se fala muito que a conformidade está diretamente ligada aos termos de consentimento. Não raro, a gente chega para conduzir um programa de conformidade, de adequação, e os times internos, aí os termos de consentimento. A gente tem que desapegar disso, deixa o termo de consentimento embora, porque se você tem outra base legal que justifica, você não precisa disso. E o escritório contábil, ele tem uma peculiaridade. Por quê? Primeiro, porque já há uma incidência, né, de não só das leis que regulam aí as atividades entre o contratante e o contratado, que vão ter uma natureza mais empresarial, as submissões do profissional contábil à lei, as diretivas, seja Receita, CTN, trata dados protegidos por sigilo fiscal. Então, na verdade, é porque como nós não éramos um país ligado nesse tipo de assunto, política de segurança da informação virou uma grande novidade. Mas em qualquer país do mundo, um escritório de advocacia, qualquer outro, né? Ou pelo menos os mais ligados nesse assunto, também não posso dizer que todos os países, mas os mais ligados em privacidade, os escritórios contábeis, os de advocacia, todos têm uma política de segurança da informação. O que essa política vai estabelecer? Se o meu colaborador é o colaborador que opera, por exemplo, folha de pagamento, ele não precisa ver todos os dados daquele cliente relacionados às outras escriturações que serão feitas em razão daquele contrato. Estabelecer uma cadeia de acesso, um nível de acesso, é uma prática que qualquer sistema permite, qualquer gestor. O que vai ter que ser feito é o ajuste de configurações, né? A atribuição de privilégios ao usuário. Não é algo complicado e é algo que garante o quê? Que você está limitando o acesso aos dados. O profissional contábil, vou dar um passinho atrás só para fazer sentido. A lei ela estabelece, né, que dado pessoal é qualquer informação que, isolada ou tratada dentro de um contexto, seja capaz de identificar uma pessoa natural. Então, se a gente falar, por exemplo, Maria Luciana Pereira de Souza, não há dúvidas que sou eu. Maria, uma professora que participou da segunda semana do contador. Pode ser que tenha outra Maria no line de professores. À medida que a gente vem refinando isso, a ponto de dizer, era uma Maria que participou da segunda semana do contador
que dividiu a aula com o professor Gustavo Teixeira. Ah, já sei, era Maria Luciana Pereira de Souza. Ao utilizar esse contexto que permitiu identificar quem eu sou, esse tratamento, essa conexão de informações pode ser considerado um dado pessoal. Então, a gente não pode ficar também naquela ideia de que dado pessoal é nome, CPF, endereço, não. Tudo vai depender do contexto. Dados pessoais sensíveis são dados que, por sua natureza, se utilizados por pessoas de má fé, ou até num contexto que a gente vive hoje, né, de muitos ruídos, né, sociais e até mesmo familiares, envolvendo política, um monte de coisa, podem ser dados que vão nos expor a um tratamento discriminatório. Então, religião, dados relacionados, né, a questões étnicas, posicionamento filosófico, sindical, dados relacionados à saúde, especialmente, né, se forem vinculados a uma questão patológica. Então, enfim, esses dados são dados que a lei entendeu o seguinte: olha, apesar de reconhecer que o principal é atender aos princípios, sempre com transparência, adotando medidas para diminuir, como o professor Gustavo falou, o risco de acesso não autorizado, perda, tem um tipo, uma categoria de dados que, além de todos esses cuidados, são dados que podem causar maior prejuízo ao titular. Esses são os dados sensíveis, tá? Que vai ter lá dentro uma diferenciaçãozinha nas hipóteses em que pode e não pode o tratamento, o que tem que acontecer. Na sequência, só para eu dar esse panoramazinho aqui dos principais conceitos, a lei fala em tratamento de dados, que é qualquer atividade que você faça relacionada a dados pessoais. Se a gente quiser ser bem radical, o fato de olhar para a tela de um computador onde há lá um cadastro é uma atividade de tratamento. Por quê? Porque você olhou, você tomou conhecimento. Então, falou tratamento a qualquer utilização. E a lei, ela trouxe assim de forma bem separadinha para que a gente tivesse a percepção da responsabilidade em atender à lei, garantir os direitos do titular e também demonstrar a boa-fé. A lei separou duas figuras. Uma figura, ela nomeou um agente de tratamento como controlador e a outro agente, a outra figura, ela nomeou como operador. Na verdade, os dois nomes escolhidos já indicam a posição e o que cada um faz. O controlador é aquele agente de tratamento que tem o poder decisório sobre a atividade de tratamento, sobre a utilização dos dados pessoais. É ele quem decide o porquê ele está coletando, seja pelo consentimento, seja para cumprimento de contrato, aquele dado. E existe a figura do operador, que é uma pessoa que não está no guarda-chuva, abaixo do guarda-chuva do controlador, mas que, de fato, executa as atividades que o controlador, ou porque isso não está ali no seu objeto social, no core do seu negócio, ou porque não interessa, ele não executa aquela atividade. E é exatamente essa qualificação que interessa ao profissional contábil e também ao advogado. Por quê? Porque a maioria, né, dos controladores até tem essas duas situações, mas nós, profissionais contábeis e do direito, nós temos o seguinte: em relação à nossa operação, aos nossos colaboradores diretos, aos nossos sócios, nós somos os controladores. Mas, em relação aos nossos clientes, nós somos os operadores. Porque um cliente que contrata um escritório para processar a folha de pagamentos, para terceiriza, né, toda a parte contábil, o que ele fez? Ele decidiu exercer atividade econômica, ele assumiu os riscos dessa atividade, mas delegou para um escritório parte dessa operação por inúmeros motivos. O que é importante saber? Se nós
que nas nossas relações, ainda que nossa atividade seja de natureza simples, mas se a gente tratar aqui, né, no contexto empresarial, se nas nossas relações comerciais a gente não entender qual é a nossa responsabilidade, a gente pode estar pulando do avião sem paraquedas, quando a lei, ao reconhecer que nós, operadores, não temos absoluta autonomia sobre a atividade de tratamento de dados pessoais, ela só nos alcança na cadeia de responsabilidade se nós, operadores, não conseguirmos demonstrar que cumprimos a lei, tudo aquilo que nos incumbia, e que um eventual acesso não autorizado, uma perda, um vazamento, qualquer utilização ilícita em que nós não concorremos para ela, se eu não tenho a trilha documental para demonstrar que eu me ajustei, eu deixo de sair de uma zona de conforto de alguém que a lei reconheceu que não tinha tanto poder sobre aquela atividade e me torno solidário com o controlador. E é possível que tenha alguém aqui conosco, professor Gustavo, que agora esteja pensando assim, poxa, mas porque quando a nossa aula for ao ar, esse assunto já vai ter mais ou menos uma semaninha. Falar assim, tem uma semana que eu ouvi falar que uma entidade, a agência reguladora, porque às vezes as pessoas, a gente está muito acostumado com o sistema de agências reguladoras e não entende direito que a ANPD não tem, a Autoridade Nacional não tem similaridade com uma agência, né? Ela tem uma outra diagramação jurídica, ela está debaixo de outra estrutura, mas é quem vai regular esse assunto, regulamentar, melhor dizendo, abaixo da lei. Não vou dissecar isso para não ficar chato, assunto só de advogado. Então, o que acontece? Alguém pode estar aqui, poxa, mas eu ouvi que tem uma consulta pública para pequena e média. E eu, como um escritório de contabilidade, um escritório de direito, alguém que seja eventualmente uma estrutura menor, vai falar, pô, não estou nem um pouco preocupado, porque o meu faturamento não vai me tirar dessa zona de conforto. Só que tem o seguinte, a boa prática internacional, né, o comportamento das autoridades pelo mundo, que regulam a atividade de tratamento de dados pessoais, já demonstra que não é simplesmente o tamanho, o porte, mas o quanto aquela empresa lida com dados pessoais na sua operação. E nós, advogados e contadores, o que nós mais fazemos é tratar dados pessoais. As ações, quando a gente recebe, seja para propor, seja para defender, a não ser que nem o doutor Gustavo, que tem aí a honra, né, de trabalhar ali na creme de la creme do direito, que é a área tributária, onde estão os mais capacitados, enfim, o pessoal da LGPD é mais ali chão de fábrica, né? A gente está entre o técnico e o projeto. Não acreditem nisso não, viu, pessoal? Olha, não acreditem nisso não. Olha a quantidade de diploma que a professora tem ali atrás. Não, mas tem uns que são de datilografia ainda, não conta. Só os mais antigos entenderão, os mais novos vão bugar o que é isso. Mas, enfim, nós vamos ter dados pessoais o tempo todo na nossa operação. E aí não basta que eu pense simplesmente, eu vou ter termo. Não, eu tenho que rever os meus contratos com os meus clientes, porque a gente sabe, né? Cliente é muito legal, é o que paga as nossas contas, até paga os nossos honorários, né? Porque as contas a gente é que paga, não é o cliente. Mas até ele se sentir ali desconfortável com alguma coisa, eventualmente um colega mal intencionado procurá-lo para convencê-lo de que ele não está sendo bem assistido, e aí, às vezes, por não ter revisto o seu contrato, não ter percebido que ali existia uma fragilidade em relação à lei, você se tornou responsável. E se nós que temos o papel de controlador numa parcela muito pequenininha, que é a nossa relação, basicamente, com os nossos colaboradores diretos, nossos sócios, nós passamos a ter ali uma responsabilidade com alguém que assumiu o risco da atividade empresária. E nós não éramos para estar nessa cadeia.
Então, os nossos segmentos, eles precisam, sim, passar por adequação. A gente precisa, sim, ter um profissional ali, que é uma outra figura que não se confunde com os agentes de tratamento, operador ou controlador, que é a figura do encarregado, e que aqui no Brasil levou o nome de encarregado, né? O pessoal reclamou que tirou o glamour da profissão, mas na referência do inglês, né, o DPO, Data Protection Officer, e aqui a gente trouxe com tudo que ser brasileiro traz, né? Vamos tirar o glamour do negócio e ele é o quê? Encarregado, vamos embora. Mas o que essa pessoa vai fazer? Ela vai ser exatamente a ponte entre a autoridade, que a gente não acha que quem vai fiscalizar isso é só a autoridade nacional, porque não é, Ministério Público vai fiscalizar, PROCON vai fiscalizar, a gente vai começar a ver isso nas reclamatórias trabalhistas, porque uma vez que a gente está falando na perspectiva da pessoa, num direito fundamental, isso se reflete em todos os direitos acessórios a esses direitos fundamentais. Então, a gente já tem ações trabalhistas mencionando isso. Por exemplo, aquele escritório, a advocacia tem um estatuto um pouquinho mais, embora a gente tenha passado por uma reformulação, mas um pouquinho mais fechado, né, com a publicização. O CFC tem uma postura um pouquinho mais amena, mas às vezes aquele escritório que tem aquelas postagens na página institucional, com os times, fazendo referência, se você não tem ali efetivamente o termo de consentimento, se você não dá a esse colaborador o direito de revogar isso, se quando esse colaborador sai da empresa, você não vai lá e deleta ou indisponibiliza essa foto, essa pessoa pode sim abrir uma reclamação, mover uma ação, alegando que, olha, eles até utilizaram o meu dado com o meu consentimento, só que eu mudei de ideia, eu não quero mais. E quando a gente fala nas obrigações relacionadas ao contrato de trabalho, a gente está falando no quê? Eu posso tratar dado com base na relação trabalhista? Não só pode, como deve, porque se você não tratar, você não vai dar a legalidade que a relação precisa ter, né? Você não vai fazer os reportes necessários no sistema público de escrituração digital, né? No SPED, enfim. Então, você precisa tratar esses dados, mas você tem que entender quais dados desse colaborador estarão fora desse contexto. Uma foto num perfil institucional não é algo necessário para a regulação daquela atividade ou daquela relação laboral. Se você insiste com isso e a pessoa, de fato, não concorda, ela pode, não só pode, como ela estará, nesse caso, realmente coberta de razão, alegar que ela está tendo um direito garantido por lei e pela Constituição violado por você, hoje, ex-empregador. Porque a gente também conhece esse perfil, né? Dificilmente essa situação vai acontecer durante a relação, ela vai acontecer no momento em que houver essa ruptura. E vai servir para quê? Para o incremento. A reforma trabalhista mexeu muito com as expectativas, né, de advogados, de trabalhadores em relação a esses movimentos. E a LGPD oferece também uma chance de incremento nisso. Nós, advogados, contadores, vamos perceber o seguinte: os nossos clientes de maior porte vão começar a nos exigir a comprovação de que nós estamos adequados à lei. Aí vocês vão dizer assim, mas se eu sou pequeno e médio e a consulta, a resposta, né, a regulamentação da autoridade nacional não seguir o padrão internacional, eu não vou precisar fazer. Só que o mercado vai te exigir isso. E aí a empresa não vai ter segurança de te contratar, porque ela vai falar assim, poxa, eu investi X mil reais para conformar a minha operação, para demonstrar que eu sigo integridade, que eu respeito as leis, que eu tenho um compromisso com os meus clientes, com os meus colaboradores. Aí eu tenho um parceiro que não está adequado
ele é meu operador e, ao não estar adequado, ele me colocou em risco. Então, o que a gente vai começar a ver? Ainda que haja uma flexibilização, o próprio mercado vai nos impor a demonstração dessa postura ética, dessa postura leal, dessa postura que demonstra o respeito aos direitos do titular, aos direitos do outro, mas que demonstra, sobretudo, o posicionamento institucional, o que tem impacto direto no valor da marca, no valor dos nossos serviços, na nossa captação de clientes, mas que aqui eu preciso fazer esse alerta. Eu, particularmente, não me filio à corrente dos colegas que dizem que a adequação à LGPD é um diferencial competitivo. O cumprimento de nenhuma lei pode ser considerado um diferencial competitivo. A lei é para ser cumprida. Na verdade, quem não cumpre é que é o ponto fora da curva. É que nem quando a gente era criança e chegava em casa todo feliz, que tirou um 10 e a mãe olha e fala, você não fez nada porque é sua obrigação. Ninguém merece um altar e merece os melhores clientes porque cumpriu a lei. Cumprir a lei é um dever de todos nós. Sem dúvida, professora, sem dúvida. Inclusive, isso que a professora levantou agora, ela mencionou que existe na lei a figura da Agência Nacional, que vai regulamentar, que vai, a priori, fiscalizar, mas nós temos que ter ciência sempre, voltando aqui à nossa introdução, no nosso início das nossas discussões aqui, nós estamos inseridos num contexto globalizado, nós estamos inseridos num contexto que as relações comerciais estão ficando cada vez mais globalizadas. Então, acaba que essa fiscalização, eu vejo muito cliente, eu vejo muitas empresas, principalmente menores aqui no estado do Ceará, em alguns outros estados que a gente também atua, dizendo, eu não vou me regulamentar não, eu vou pagar para ver. Mas, gente, às vezes o pagar para ver não é estar se arriscando a aplicação de uma multa que a NPD, porventura, vai lhe atribuir, até porque essa multa, como a própria professora já mencionou, ela depende muito do faturamento, enfim, pode ser que não, ainda assim seja financeiramente viável para você não se adequar, mas você vai ter que se adequar porque o mercado vai lhe obrigar a se adequar. E o mercado, gente, eu estou falando, não é um mercado dos seus clientes, não é um mercado do comércio, eu estou falando, gente, o mercado também dos serviços, principalmente do nosso tipo de serviço. A professora muito bem colocou que nós tratamos, para além de serviços jurídicos, para além de serviços contábeis, eminentemente com dados pessoais, sensíveis ou não, mas tratamos eminentemente com dados pessoais. Faz parte do nosso métier, faz parte da nossa rotina. Esse é o nosso dia a dia. Então, se a gente... Olha, eu não vou me enquadrar no que a LGPD me obriga, não vou tomar as medidas para me adequar, não, enfim, não vou. A partir de hoje, eu não vou tratar mais com dado pessoal, que eu estou livre. Pessoal, pois então você vai ter que fazer qualquer outra coisa que não seja prestar serviço contábil, que não seja prestar serviço de assessoria jurídica, enfim, qualquer outra e não existe mais nenhuma atividade em que você consiga se eximir de tratar com dados pessoais. Mas eu não faço cadastro dos meus clientes, não peço CPF, eu sou um pequeno comércio, não ponho CPF em nota fiscal, não tenho acesso aos limites de crédito de cada cliente para identificar potenciais clientes. Mas, pessoal, não é mais esse o contexto que a gente está inserido. E isso cada vez mais está ficando no passado. Se nós não nos adequarmos, se nós não estudarmos para tentar, na mínima mudança que seja, estar aptos a relações comerciais modernas, a relações profissionais modernas, sem dúvida nós estamos partindo de um ponto muito atrás e nós vamos ficando cada vez mais obsoletos, professor. Eu achei muito interessante isso, inclusive, pessoal, vocês que estão nos assistindo, a minha primeira conversa com a professora Maria Luciana me deixou muito mais tranquilo também, nesse ponto de vista, nesse aspecto que ela levantou, de que,
nós só temos propagado, a mídia só propaga as obrigações que as empresas têm que cumprir, mas ela não propaga também os direitos e as garantias que as empresas também, a iniciativa, enfim, não é isso que está sendo propagado, e nem é esse, pessoal, o objetivo da lei. O objetivo da lei não é criar uma penalidade, não é ele criar mais uma obrigação, porque eu sei que, principalmente na esfera tributária, nós já temos inúmeras obrigações acessórias e principais a cumprir, não é criar mais obrigação, e sim dar instrumentos, dar subsídios para que as nossas relações profissionais, as nossas relações comerciais, nossas transações, principalmente a nível internacional, estejam cada vez mais adequadas com o que o mercado globalizado exige, né? Inclusive, professora, 2 pontos aqui que eu queria chamar um pouco de atenção, puxando aqui um pouquinho a sardinha para a minha brasa, né? Todo mundo sabe que a minha área de atuação é no direito público, direito tributário, mais especificamente, e o que me chama muita atenção é que poucas pessoas também mencionam, isso não é tão noticiado, é que esta lei geral de proteção de dados também se aplica para o poder público, pessoal. Eu gosto de frisar muito isso, porque a cobrança vai ser só nas empresas. Pessoal, não. O poder público também vai ser muito cobrado, também vai ser muito exigido. E a palavra de ordem é justamente aquela que a professora Maria Luciana mencionou no início da sua explicação. Transparência. Gente, nós sabemos que o fisco vai lidar com dados pessoais, sabemos que o fisco vai se utilizar das declarações, dos instrumentos, principalmente em se tratando de direito tributário, dos instrumentos que você, contador, que você, empresário, todo mês, ou todo período de apuração entrega de mão beijada para ele analisar. Então, isso, gente, tudo isso é dado pessoal. Tudo isso é dado pessoal. Mas entendam, existe uma diferença entre responsabilidade, transparência e atendimento à finalidade pública e persecução do interesse público. Isso não pode se confundir. Não é porque a autoridade, a administração pública, que tem sempre em norte o meu princípio norteador, valorar, dar prioridade ao interesse público sobre o do privado, não é por isso que eu vou deixar de agir com transparência. Não é por isso que eu tenho que deixar de indicar o encarregado sobre determinado dado pessoal que a administração pública, tem acesso, né, gente? Então, esse primeiro ponto a gente tem que ter também ciência de que também seremos nós, contribuintes, pessoas que vão fiscalizar a administração pública também nessa questão. Outro ponto, professora, que eu aqui puxando, mais uma vez eu digo, a sardinha para minha brasa, que eu acho muito importante que a gente diga, porque a gente falou muito de adequação, a gente falou muito de penalidade, a gente falou muito de regulamentação, a gente falou de aspectos burocráticos e cuidados, de atenção que as empresas, que os nossos clientes, e nós mesmos, na qualidade de profissionais, de empresários contábeis, de advogados, de escritório de advocacia, escritório de contabilidade, nós mesmos temos as responsabilidades inerentes aos dados pessoais que nós tratamos. A gente viu que isso, sem dúvida, vai gerar um custo. Eu vejo muito cliente dizendo, não, eu vou pagar para ver, porque o que estão me cobrando é muito caro para eu me adequar a isso aí. Primeiro, eu não vou ter condição de me adequar, e segundo, eu não tenho condição financeira de pagar para alguém prestar esse serviço, para me auxiliar nesse processo de adequação. E, de fato, o que a gente vê realmente a corrida desenfreada, para principalmente as grandes empresas se adequarem ao que prevê a LGPD, mas, por outro lado, a gente vê que essa adequação, em tese, ela não está gerando um retorno, ela só está servindo de custo, né? E é partindo desse pressuposto, partindo disso, de que se eu, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, a minha empresa, não me adequar à LGPD, eu estou praticamente inviabilizando o meu negócio, pessoal, sem dúvida que esse custo que eu estou tendo na assessoria, eu que contratei a brilhante assessoria da doutora Maria Luciana para me adequar aqui nas minhas relações em face à LGPD. Esse custo que eu vou ter, que muitos entendem como custo, mas que na realidade é um investimento para a qualificação do seu negócio, esse custo que eu vou ter não deixa de ser um insumo para a minha atividade, gente. Se eu não me utilizo se eu não lanço mão desse objetivo de me adequar, se eu não tenho essa despesa, eu vou ter cada vez mais relações comerciais, entraves em relações comerciais.
Então, para aquelas empresas que optam pelo lucro real, sem dúvida, gente, isso é um insumo para a atividade. Até porque, se eu não me regularizar, eu praticamente não faço mais parte da competição no mercado. Então, como na qualidade de insumo, o que eu tenho observado, e muitos tribunais já estão admitindo, muitas decisões de primeira instância já têm admitido isso, é que você, contador, você, empresário contábil, você pode indicar para o seu cliente que existe a possibilidade de você ajuizar uma medida judicial para utilizar toda essa despesa que você está tendo com a adequação na LGPD como crédito para tomada de crédito de PIS e COFINS, gente. Então, isso é algo que a gente vê muito. Eu estou sendo muito cobrado para me adequar e não tenho mais o que oferecer para o meu cliente. Gente, existe o que oferecer para o cliente. E esse aspecto de empresas do lucro real, que apuram PIS e COFINS sob regime não cumulativo, essa despesa que você está tendo para adequação ao LGPD, já tem decisões favoráveis no judiciário de que você pode tomar crédito sobre essa parcela que você está se utilizando, porque ela, sem dúvida, é um insumo da sua atividade. Então, vejam só, pessoal, todas essas nossas discussões que estamos trazendo aqui, além de atuais, elas servem para, primeiro, nos responsabilizar, para que cada um de nós tenhamos responsabilidade sobre os dados que tratamos, e também para nos dar oportunidades que o mercado hoje em dia não estão cada vez mais escassas, nos dá a oportunidade de oferecer para um cliente uma solução que, porventura, ele não teria. Então, professor, eu acho que, arrematando tudo isso que nós já tratamos aqui agora, sem dúvida, por cada vez mais atual essa temática está, a sua explanação deixou, eu acredito, muita gente mais tranquila, deixou muita gente mais consciente das responsabilidades, e eu acredito que cada vez mais ciente das oportunidades que o mercado também pode trazer, também nesse aspecto da LGPD, gente. Sem dúvida, doutor Gustavo. E um ponto que é importante, que a gente até falou nas penalidades e tudo, mas é só chamar a atenção que, para os nossos negócios, o maior risco não é nenhuma multa, porque dentre as sanções previstas na lei está o bloqueio da base de dados. Então, vocês imaginem se houver uma atuação de um ente fiscalizatório amparado na lei determinar que nós não podemos mais utilizar dados pessoais até que a autoridade apure aquela infração, até que ela tenha certeza de que nós não contribuímos para que aquilo ocorresse. Isso é muito mais traumático e é um risco que, como o senhor falou, impacta na operação e pode inviabilizar o negócio. E aí, já que a gente está indo para essa reta final, é um assunto novo, eu sei que eu me empolgo, porque eu vivo isso, eu estou dormindo 2 horas por noite para conseguir dar conta, mas eu também queria, eu e o professor Gustavo, nós preparamos um pequeno plano de voo, porque a gente sabe que o assunto é novo, a gente sabe que tem muita gente se aproveitando para oferecer produtos e serviços a valores que não são adequados à realidade do pequeno, do médio. Então, a verdade é que uma adequação de forma segura, efetivamente, para minorar o risco, porque não há como falar em blindagem, ela precisa ser conduzida por um profissional que conhece de segurança da informação, de projetos, de direito, mas vamos tratar aqui a vida como ela é. A gente apertando orçamento, sem dormir direito, preocupado para pagar a folha, e com a LGPD aqui no cangote, chamando e falando, né, com aquela roupinha do pânico, vem. Então, a gente preparou aqui esse material, que o objetivo não é que vocês saiam daqui, fiz isso, estou adequado. Não, se vocês seguirem essa pequena referência, vocês vão começar a estabelecer um panorama de adequação e conformidade à lei para diminuir os riscos na atividade de vocês, tá? Então, a gente trouxe aqui, para arrematar isso tudo, alguns fatores que são críticos para a atividade do profissional contábil, para a atividade do advogado.
é importante, se vocês têm site, se vocês têm perfis em plataformas, ainda que sejam plataformas sociais, que vocês estabeleçam termos de uso, política de privacidade, se o seu site coleta cookies, né? Que são aqueles arquivinhos que monitoram ali o nosso comportamento quando a gente acessa um site, para que aquele algoritmo remeta para a gente aquilo que é de nosso interesse. Não é uma coisa do outro mundo, não. Todo mundo vai estar sujeito a isso, tá? Não é só porque o tratamento vai... Não, são coisas simples, tá? Se você tem no seu site um campinho lá que você coleta o e-mail para mandar o seu informativo, você tem um trabalho super bacana, compartilha informação. Informação só tem valor se circular. Então, que você faça para essa atividade específica um termo de consentimento, mas que você esteja ciente que quem lhe concedeu esse direito tem o direito de revogar esse consentimento a qualquer tempo. E, uma vez requerido, você tem que conceder. E vou fazer só um alerta aqui. Tenho fé que a gente vai ter outros encontros para falar disso. Outra coisa muito importante, os direitos do titular estão lá estabelecidos na lei, mas ninguém precisa ter pânico, porque nem todos os direitos serão exercíveis. Então eu posso me recusar? Não. A questão é a seguinte: se você está tratando um dado do seu colaborador, um dado relacionado a um contrato de trabalho, ele foi embora, brigou com você, liga no dia seguinte, eu quero que você apague da história da sua empresa que eu passei aí. Ele tem esse direito? Não. Por quê? Porque, por lei, você tem a obrigação de guardar, de ter esses dados. Então, não é para ninguém sair pensando em LGPD e perder noite de sono, que eu não posso. Realmente, se tem uma lei que justifica, você não vai conceder todos, tá? Nomear um encarregado é muito importante. Luciana, qual o perfil do encarregado? Já sei, vou colocar a pessoa que tem menos ocupação no escritório, porque aí ela vai fazer jus ao salário. Se você fizer essa opção, é muito importante que você invista na qualificação dela. Um encarregado de proteção de dados não é uma figura de enfeite, é a figura que vai se comunicar com os titulares, com os seus clientes, com os seus fornecedores, com as autoridades, falando sobre como você trata dados pessoais. Se você coloca uma pessoa sem qualificação, sem estar preparada para isso, no lugar de cumprir a lei, você vai estar aumentando o seu risco, tá? Ter sempre um plano de gestão de direitos dos titulares. Luciana, isso tudo é muito complexo, depende da sua realidade. Esses documentos não precisam ser documentos pesados, longos, cheios de capítulos, não, eles precisam ser documentos que retratem a sua operação de uma forma simples e direta, tá? Ter um canal, seja um e-mail, o ideal é que seja um e-mail para que os titulares façam contato com o encarregado, ter um plano de resposta a incidentes, tá bom? Isso também é muito importante. Rever os contratos que você firmou, tanto aqueles em que você é quem presta o serviço, quanto aqueles em que você contrata o serviço, tá? Ter um plano de relacionamento, se você é uma estrutura que funciona com associados, com os associados, se são colaboradores, empregados, seletistas, também, enfim. LGPD não é algo para a gente fazer escondido, a adequação precisa ter materialidade, precisa ter documento que comprova. Tem que ser um documento bonito, com linguajar, não. Tem que ser um documento real, que passe a verdade daquela entidade, tá? A lei, ela estabelece alguns documentos obrigatórios, outros, os profissionais da área, a gente traz das boas práticas internacionais, mas tem um documento que é obrigatório. Não importa o formato que você vai gerar esse documento, mas você tem que ter, que é o quê? É o registro das atividades de tratamento de dados pessoais que ocorrem dentro da sua empresa. Luciana, registro das atividades? Sim,
o registro de de todos os dados que você utiliza. Um documento que o mercado mais explora é o inventário, que para o profissional contábil não é uma referência nova, a gente tem inventário de controle, para controle de estoque, para tudo. A dinâmica, a proposta é exatamente a mesma. Você saber quais são as atividades que você executa dentro da sua empresa. Estabelecer um nível de acesso, como eu dei o exemplo aqui, se o que a pessoa faz relacionado à folha, ela não tem que ver dados relacionados a outra operação, e assim você vai casando, tá? E sempre entender também o que os seus fornecedores e os seus parceiros, como eles se comportam em relação ao tratamento de dados pessoais, tá? E aqui, a colinha final, que se vocês seguirem esse ciclo aqui, vocês vão ter muito mais tranquilidade, e eu acho que a principal missão que eu e o doutor Gustavo tivemos aqui nessa aula, e espero que a gente tenha conseguido atingir, é realmente convencê-los de que proteção de dados pessoais não é um bicho de 7 cabeças, não é algo que vem para impedir a atividade empresarial e não é algo que a gente precisa ter medo de falar ou lidar. Luciana, no meu escritório, no meu negócio, não vale a pena eu deslocar pessoas para tratar disso. A gente tem uma operação muito redondinha, contrata uma assessoria. Luciana, perdi cliente, procura um curso, tem um monte de material na internet. Se não está na hora ainda de você pagar, para ter uma formação documental mais robusta, mas não deixa isso jogado na gaveta, porque em algum momento isso pode te impedir, inclusive, de retomar a sua robustez empresarial, tá? Então, a dica é essa aqui. Coletou dado pessoal entrou na sua empresa. Ah, Luciana, não, eu não coletei, foi o cliente que me mandou a planilha. Ok, ele compartilhou com você, mas o que interessa é que, a partir daquele momento, os dados estão dentro da sua estrutura. Então, que você faça o quê? Que você tenha o registro das atividades de tratamento, ou seja, que você sabe o que acontece a partir do momento que você custodiou aqueles dados, que você faça sempre uma referência à base legal que habilita esse tratamento. Por exemplo, você vai estar recebendo do seu cliente para cumprir o contrato que ele firmou com você. Então, qual é a base legal? Cumprimento de obrigação legal, execução de contrato. Confundir, execução de contrato. Precisa de consentimento? Não. Por quê? Porque não depende da vontade do titular, tá? A lei tem as bases lá e elas são bem intuitivas, bem autoexplicativas, tá? Adequar sempre as atividades aos princípios legais, que eu e o professor Gustavo chamamos a atenção, que são vários, mas quando a gente para analisar, a gente percebe que eles se complementam e, na verdade, saem efetivamente um mesmo DNA, que é necessidade, adequação, ou seja, você tratar dados necessários, úteis e limitados àquela atividade, transparência, responsabilização, livre acesso. Na verdade, o direito à informação é o único dos direitos do titular que não sofre nenhuma limitação. Ele, na verdade, direito à correção, tá? Os demais, todos têm hipótese em que a gente pode, desde que informando ao titular, e desde que haja uma base legal que justifique, não conceder aquele direito. Mas, para entender esse contexto certinho, tem que estudar, não pode sair daqui tendo ouvido a gente falar isso e sair dizendo por aí, professora Luciana, professor Gustavo, disseram que eu não preciso atender o direito titular, não. Agora fiquei aqui tranquilão, porque se eu descobrir, eu tenho rede social, vou descobrir que você está falando isso, vou lá postar essa gravação para dizer que a gente alertou que não é assim, tá? Adotar medidas técnicas, administrativas e organizacionais para evitar, né, incidentes de dados. O que é isso?
se o seu escritório, por maior que seja a informatização, se você ainda tem muitos arquivos físicos, você segregar essa área, você não dá acesso para todo mundo, você estabelecer uma política de mesa limpa. Tenho certeza que alguém que está assistindo essa aula conosco conhece um colega que tem, hoje a maioria está em home office, mas quando a gente está predominantemente no escritório, o colega que tem um post-it com a senha na tela do computador, porque ele não grava, porque hoje em dia todo mundo tem muita senha. Mas quando você faz isso, o que você fez? Você está quebrando ali um princípio da segurança da informação. Então, por que eu chamei atenção para essas coisas simples? Muita gente fala de LGPD ligando muito à tecnologia. E aí, se o seu processo, se a sua atividade não é uma atividade tão ligada à tecnologia, você pensa, isso aí não se aplica. Não, porque falar de proteção de dados envolve situações muito simples, muito menos complexas do que os cavaleiros do Apocalipse andam aí disseminando. Então, parem de temer a lei e entendam que é muito mais próximo do que a gente imagina, tá? Garantir o exercício de direitos e a dica final. Minha mãe dizia que a mulher de César não bastava ser honesta, ela tinha que parecer honesta. E com a LGPD, a dinâmica é a mesma. Não adianta você cumprir a lei, você adequar a sua operação, se você não demonstra isso e se você não faz prova disso. Então, tudo que você fizer, seja um treinamento, uma palestra, se você enviou um colaborador para estudar isso, para ser um multiplicador dentro da sua empresa, que você tenha sempre o registro documental dessas atividades, tá? Então, por aqui eu encerro, vou passar aqui agora, compartilhar com vocês, né, um pouquinho aqui do meu perfil, não vou ficar falando nisso, porque eu sei que é chato, mas quem quiser depois dá um pause aí e acompanha a nossa formação, eu, Maria Luciana, advogada, e a do professor Gustavo também, que está aqui conosco. Então, de antemão, eu queria agradecer mais uma vez a parceria da professora Maria Luciana, que tanto nos abrilhantou aqui com o seu conhecimento, com a sua didática, com a sua espontaneidade, o seu ímpeto, essa vontade, o seu gosto de falar sobre esse tema, que a gente percebe só em ouvir poucos minutos, já dá para perceber. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa segunda semana do Contador. Segunda para vocês, mas para mim é a primeira, espero que a primeira de muitas. Obrigado, professora, pela parceria, obrigado pelos conhecimentos transmitidos. E deixei o espaço para você também fazer suas últimas palavras. Então, agradecer a vocês. É o meu segundo ano aqui na Semana do Contador. É uma honra fazer parte do time do professor Felipe Guerra e estar nesse fronte da guerra de compartilhamento de conhecimento, de uma cultura corporativa responsável, voltada para o mercado, de pessoas que realmente movimentam a economia. Então, muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Doutor Gustavo, foi uma honra compartilhar, dividir esse momento com o senhor. Muito obrigada. E a todos que estão nos assistindo, muitíssimo obrigada pela audiência. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.